Aí, agora sim está gravando, né? Então, é uma questão onde ele forneceu aí para a gente a abscissa do objeto, a abscissa da imagem, né? O P', e ele quer saber aqui na letra A distância focal dessa lente, né? Já disse que é uma lente convergente. Essas coisas são importantes, ó. Veja que ele disse aqui que a imagem e o objeto são reais, né? O fato do objeto ser real, geralmente já é o P positivo, mas esse aqui quase não muda, né? Mas aqui também a imagem já disse que a imagem é real, né? Se a imagem é real, o meu pelinho também é positivo. Então, quando fala que a imagem é real, né? Quer dizer que esse pelinho aqui ele vai ser positivo. É por isso que ele traz essa informação. Se ele diz também que a lente é convergente, o que significa isso para a gente? Qual que é o que você pode tirar aqui já? Que a distância focal ou a abscissa do foco ali, ela vai ser positiva, vai ser maior do que zero. Então é outra coisa que a gente pode já tirar de informação aqui, né? De cara também eu já posso imaginar que esse ponto, essa posição que o objeto é colocado, ele está antes do foco, né? Por quê? Porque se ele tivesse entre o foco e o vértice, eu não teria uma imagem real. Quando você coloca um objeto entre o foco e o vértice de uma lente convergente, você vai ter uma imagem virtual, né? A gente sabe que ela é virtual, direita e maior. Então, já sei tudo isso aqui, apenas lendo a questão, a gente já consegue tirar de informação, né? E para resolver e calcular essa distância focal, a gente vai usar a equação da fimose. Vocês já viram isso? Lembram dessa maneira? A maneira de lembrar da equação dos pontos conjugados, né? Pontos conjugados ou equação de Gauss, né? Aqui uma fimose é igual a um pipiu mais uma pelinha, né? Já tem aula de biologia. Essas besteiras ajudam a gente a lembrar a equação, né? Mas aqui ainda, pessoal, a gente pode... Quando é para calcular a distância focal, tem uma maneira de reescrever essa equação que pode ser que torne mais fácil, né? A gente pode usar isso aqui, fazer aqui achar aqui um denominador comum, né? Tirar o mínimo, no caso. Aí você vai resolver aqui, legal, inverter depois, beleza. Mas eu posso também fazer de uma outra forma que pode ser interessante quando é para calcular a distância focal. Como é que seria isso, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, então vou repetir aqui, ó. Eu posso multiplicar aqui P vezes P', porque seria equivalente também, né? Uma maneira de eu ter esse denominador aqui em comum é multiplicar um pelo outro, P vezes P', né? Se eu tenho P vezes P', divido isso por P, dá P', né? Mais P vezes P' por P' dá P vezes 1P, né? E aí, como o que interessa não é 1 sobre a distância focal, mas a distância focal, eu tenho que inverter isso aqui, né? Tenho que capotar dos dois lados, né? Que eu gosto de brincar também. Você inverte dos dois lados que você não altera a igualdade. Então, eu tenho que F é igual a P vezes P', dividido por P mais P'. Certo? Então, eu posso fazer o produto pela soma, ó. Isso me dá o produto do P com P' pela soma de P mais P', isso me dá a distância focal. Eu, particularmente, acho que pode ser interessante usar assim, quando é para calcular a distância focal. O resto, até que não. Eu preferi pelo caminho normal. Mas eu poderia usar também, obviamente, né, a equação aqui que a gente acabou de relembrar, para calcular a distância focal. Inclusive, foi assim que eu resolvi no meu material aqui, né? Estou fazendo diferente para vocês verem também dessa forma, se é que já não viram. Vocês tinham visto assim? Tinham feito dessa maneira? Algum exercício anterior aí, de espelhos, etc? Porque a equação é a mesma, né? Ou não? Digam aí, né? Digitem aí no chat alguém, só para poder saber se vocês viram isso ou não dessa maneira. Não, né? Mas vocês viram que é só um rearranjo da equação, né? É só eu trabalhar, manipular essa equação. A equação é a mesma, né? Foi só uma manipulação. Aí aqui você tem, ó, eu posso substituir os valores, né? Fica 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60, né? Dessa maneira, nós temos que a distância focal vai ser igual a 1.800, né?
dividido por 90. Então, isso vai dar a distância focal igual a 20 centímetros. Pegando aqui as mesmas unidades, né? Então, veja que ela deu positiva, né? Como a gente esperava. Por quê? Porque é uma lente convergente, né? Se a lente é convergente, a distância focal já era esperado que seria positiva, né? Além disso, apenas lente convergente, né? Falando em lentes, obviamente, ela vai apenas esse tipo de lente que vai conjugar a imagem real, porque a lente divergente, só tem um caso lá, né, que a gente estuda, que é de uma imagem virtual, né? Aí o problema pede aqui também para a gente calcular o aumento linear e transversal. Falando em aumento linear, o que você tem que lembrar? O aumento é igual a I, que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, I sobre O, mas também menos E da equação, né? P' sobre P, né? Claro que aqui eu vou usar de acordo com o que eu quiser. Se eu quiser calcular o aumento, eu tenho o tamanho da imagem do objeto, eu uso aqui, né? Essa parte da igualdade, vamos dizer assim. Agora, se eu quero calcular o aumento, tenho P' sobre P, como é o caso, eu uso a outra parte. Se eu quero relacionar o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, I' e P, eu uso só isso aqui, ó, né? Esqueço o aumento, não quero calcular o aumento. Então, vai de cada problema que você vai resolver. Nesse caso aqui, nós queremos realmente calcular o aumento, aí nós vamos usar o que nós temos, ó, o P' e o P, então eu tenho que menos da equação, como eu disse, né? P' vale 60 centímetros, dividido por P, que é 30, né? Daí nós podemos simplificar aqui, ou já fazer a divisão direta, né? Muito fácil nesse caso, sem que o aumento linear aí é igual a menos 2, né? O que significa esse menos aqui, ó? Ou com o que esse menos está relacionado? Quem sabe dizer? Isso vem lá daquela questão dos sinais, aquele estudo de sinais que a gente faz, né? O que significa o aumento negativo aqui? Quando eu calculei o aumento, ele ficou negativo. Qual é o significado disso, né? Quem sabe dizer? Isso é importante, né? A gente saber esses detalhes, porque isso nos ajuda a classificar as imagens e tudo mais, né? Isso aqui quer dizer, pessoal, que essa imagem ela é uma imagem invertida, né? Então, quando o A é menor do que zero, quer dizer que a imagem ela é invertida. Isso está bem de acordo, porque toda vez que a imagem é real, ela é também invertida. Então, se o A é negativo, a imagem é invertida. Assim como se o I for negativo. Eu posso até explorar aqui, ó, um pouquinho, ó. Eu posso usar o que eu falei para vocês, a outra parte lá, ó. O I sobre O, ele é igual a menos 2 também, porque ele também me dá o aumento, né? E ele é igual a menos P' sobre P. Então, eu posso escrever aqui para a gente, ó, que o I é igual a menos 2O, né? Se esse é a abscissa da imagem, até mais certo a gente falar de tamanho, porque por causa desse negativo, né? Abscissa não, desculpa, a ordenada, né, da imagem. Se esse I é negativo, isso também remete à mesma coisa, né? O fato do I ser negativo aqui é também o que nos permite aí concluir que a imagem é invertida. Então, o A menor do que zero, né? A negativo, I menor do que zero, I negativo, isso leva à imagem, à conclusão de que a imagem é invertida, como a gente já esperava nesse caso aqui. Agora, se você for avaliar o módulo de A, aí já é outra conversa, ou o módulo de I também, se você preferir, né? Mas, porque se eu pegar o módulo aqui, ó, o que está escrito aqui para a gente? Que o tamanho da imagem é 2 vezes o tamanho do objeto. Entendeu? Então, aqui eu tiro isso claramente, porque é 2 vezes O, que é o tamanho do objeto. Então, pegando aqui em módulo, né? Ou seja, olhando só para os valores, né? Esquecendo um pouquinho o resto, a outra análise que a gente já fez. Então, essa imagem, se eu pensar no tamanho, né? Ela é 2 vezes maior do que o tamanho do objeto. Tudo isso sai daqui também. E eu poderia, né, como a gente gosta também de falar, de fazer, né, escrever aqui. Se o módulo de A ele é maior do que 1, né, quer dizer o quê? Quer dizer que essa imagem ela é
maior do que o objeto. Então, se eu pego o valor absoluto, que é o módulo, é 2, quer dizer que ela é maior do que o objeto, como eu acabei de fazer essa análise aqui também. Então, quando o módulo de A é maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior, né? Maior do que quem? Maior do que o objeto, obviamente, né? Então, isso tudo vai auxiliando vocês aí nas questões e no trabalho também, óbvio, né? Claro. Beleza, pessoal? Alguma dúvida dessa questão aqui? Acho que eu explorei tudo o que era de se explorar aqui, né? A questão ela é mais do que só resolver, né? Se fala, resolvi a questão, bom, acabou, tchau. Não. A gente pode explorar, ainda mais eu aqui, né? Nessa função de vocês percebam o máximo o que você tem aqui envolvido, né? Um objeto linear e transversal. Talvez. Ah, tá. Beleza. Tente ficar, né? Vamos ver se dá. E também está gravando, talvez uma hora que ela esteja melhor, se for necessário, você pode assistir de novo, né, Eric? Vamos ver o que acontece aí, né? Um objeto linear e transversal de certo tamanho é colocado a 30 centímetros de uma lente divergente. Olha só, aqui já diz para a gente que a lente ela é divergente, né? De distância focal igual a 20 centímetros. Então, é colocado a 30 centímetros. Então, se o objeto é colocado a 30 centímetros, isso aqui é o meu P, né? É a minha abscissa. Ó. O objeto está colocado... Abscissa do objeto, claro. O objeto está colocado a 30 centímetros da lente. É uma lente divergente, né? De distância focal igual a 20 centímetros. Se eu for escrever, então, o F agora, já é legal a gente colocar, pensando aqui na abscissa, né? Desse ponto focal ali, né? Como sendo igual a menos 20, né? Por que eu coloquei esse menos 20 aqui? Para poder já não fazer confusão depois, né? Justamente porque essa é uma lente divergente, né? Se ela é divergente, o foco, né, a distância focal, ele é menor do que zero. Então, você tem que colocar esse menos aqui. Se você não coloca aqui, você tem que lembrar de colocar na hora de substituir na equação. Aí fica a critério de vocês, né, de cada um de vocês. Isso que eu faço aqui é só para a gente ir tirando as informações também, né? Não é obrigado a fazer. Qual é a posição ocupada pela imagem em relação ao centro óptico da lente? Então, o que ele está perguntando? Qual é o P'? Qual é a posição ocupada pela imagem em relação ao centro óptico da lente? Né? Olha, se essa lente é divergente, eu já sei que a imagem que ela vai conjugar é uma imagem virtual direita e menor, com base no que a gente já estudou. Né? Então, eu já espero que o meu P' dê negativo aqui. Porque se a imagem é virtual, então o P' é negativo, né? Essa aí eu acho que eu até imagino qual que é, mas geralmente eu deixo para fazer ela quando eu falo dos problemas da visão, Eduardo. Mas a hora que a gente falar dos problemas da visão, eu devo fazer essa piada sem graça, né? Que é engraçado. Se for o que eu estou pensando, senão você faz depois. Qual é a posição ocupada pela imagem em relação ao centro óptico da lente, né? Então, o que nós vamos utilizar, pessoal, é a mesma equação lá da fimose, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P', né? Aqui eu vou usar dessa maneira mesmo, né? Vai ficar 1 sobre menos 20 igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P', né? Então, nós temos que menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Aí eu teria que tirar o mínimo aqui ou multiplicar um pelo outro, que vocês sabem que é equivalente, né? Inclusive, o passo que eu fiz na outra questão. Então, nós teremos aqui que 1 só... Não, deixa deste lado mesmo. Vou inverto na próxima, na continuidade. Então, aqui, se eu tirar o mínimo, né, entre 20 e 30, será 60.
Então, 60 por 20, 3, né? Então, menos 3, menos 60 por 30, 2. Isso vai ser igual a 1 sobre P', né? Daqui, então, a gente pode concluir. Eu teria que inverter agora, porque eu quero P' e não 1 sobre P', né? Que o meu P' vai ser igual a menos 60 dividido por 5. Claro que você tem que inverter dos dois lados, né, pessoal? Se você inverte de um lado só, você altera a igualdade e aí, né, foi para o espaço a questão, né? O P' é igual a menos 60 dividido por 5, né? Daí, então, nós temos que o P' vai ser igual a menos 12, né, centímetros. Veja só que o P' deu negativo, né? Se o P' deu negativo, o que quer dizer isso para a gente? Qual que é o significado disso, né? P' é negativo, isso quer dizer que essa imagem, como a gente já esperava, né? É uma imagem virtual. Ela é conjugada, né, pelos prolongamentos dos raios refratados, né? E ela fica, vamos dizer assim, do mesmo lado em que está o objeto, né? Ela é formada ali, do mesmo lado em que está o objeto, por isso é uma imagem virtual. Isso pensando, obviamente, nas lentes que a gente está estudando, né? Então, é uma imagem virtual. Ok, pessoal? Se ela é virtual, necessariamente ela é direita ou direta, né? Então, quando eu calcular o aumento aqui, ó, esse aumento tem que dar positivo. Que toda vez que ela é real, ela é invertida, quando ela é virtual, ela é direita. Então, quando eu calcular esse aumento transversal, né, esse aumento ele tem que dar positivo. Vamos ver, então, se isso vai bater com o que a gente está esperando, né? Claro que sim, né? Mas vamos lá. Novamente, o aumento é igual a I sobre O, ou é igual a menos P' sobre P. Vou usar o P' sobre P, que é o que eu tenho nesse problema também, né? Então, eu tenho menos 12. O menos é da fórmula, o outro é o que eu obtive aqui no meu cálculo do P', né? E o P igual a 30, né? Menos vezes menos é mais. Então, aqui, ó, você já viu que esse aumento vai dar positivo, né? Vou até colocar o positivo aqui para reforçar isso, nem, a gente não precisa, né? Mas nesse caso, vou colocar para reforçar isso aí. E fazendo essa conta, você vai encontrar 0,4. Aqui não tem unidade mesmo, né? Porque você tem centímetro por centímetro, então simplifica, né? Não tem unidade dimensional aqui, né? Adimensional. 0,4, então, é o aumento. Porque é uma comparação de proporção ali, né? De tamanho, vamos dizer assim. Veja, se deu positivo, ó, o que significa isso, né? Que eu acabei de falar para vocês. Se deu positivo, quer dizer que a minha imagem, ela é direta ou direita, né? Ou seja, não está de cabeça para baixo em relação ao que eu estou olhando do objeto. Imagem direta ou direita. Os dois nomes são válidos. Certo, pessoal? Obviamente que eu poderia fazer aqui, ó, aquela comparação, ó, vou fazer de novo. Ó. Posso escrever também que o meu I, além do que o problema pediu, sobre O, vai ser igual ao aumento, que é 0,4. Então, o meu I é igual a 0,4 vezes o tamanho do objeto. Então, é claro que essa imagem, né, o tamanho dela, vai ser menor do que o tamanho do objeto. Né? O que também sai daqui, ó, quando eu tenho o módulo de A entre 0 e 1, né, se eu tiver... quando eu tenho o módulo de A... Ficou feio demais, né? Quando eu tenho o módulo de A, né? Ele é menor do que 1 e maior do que 0, então está entre 0 e 1, a imagem é menor, né? Então, nessas duas análises aqui, que você conclui o quê? Né? Que a imagem é menor. Menor do que o objeto, claro, né? Tranquilo, pessoal?
Professor, explica a parte do menos 3 e menos 2, de onde eles surgiram, por favor, de novo. Ah, sim, pois não. Aqui, ó. Porque eu tenho uma subtração de frações, não é verdade? Aqui, na verdade, eu tenho menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30. Então, eu preciso de um denominador ali que seja comum, né? Para isso, eu tiro o mínimo entre 20 e 30. É esse mínimo que eu, né, fiz aqui muito rapidamente, né? Admitindo que vocês já sabiam isso aqui. Esse mínimo vai ser igual a 60, né? Aí é só aquela questão de você dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo numerador, né? 60 dividido por 20, igual a 3 vezes 1, né? 3, mas tem um menos aqui. E aqui é a mesma coisa, por 2 vezes 1, 2, e eu tenho menos. Aí é onde vai ficar, a hora que eu inverter dos dois lados, vai ficar menos 60 dividido por 5, né? Então é só isso. Uma outra maneira de fazer, falar, eu não quero tirar o mínimo aqui, poderia fazer de outro jeito? Pode, você pode multiplicar um pelo outro, igual eu fiz lá no outro, né, exercício. Aí você ficaria lá, 600, né? 600? E aí você ia fazer 600 por 20, aí ficaria 30, né? Porque se eu multipliquei um pelo outro, tenho menos. Aí menos. 600 por 30, 20, né? E aí você ficaria menos 50, né, por 600, a hora que você inverter, ficaria 600 por 50, que depois não vai dar a mesma coisa aqui, né? Então era outra maneira também de proceder, né, nesse caso. Entendeu, Milane, que perguntou? Tranquilo, né? Por nada. Vou apagar isso aqui só para não ficar muito bagunçado, né? Mais alguma dúvida dessa questão? Alguém aí ou tranquilo? Podemos partir para a próxima. Vamos lá. Temos uma lente convergente de distância focal D. Tá, então, meu F é igual a D, né? Vou escrever aqui. E ela é convergente, então quer dizer que isso aqui é positivo. Está escrito aqui que ela é convergente. Né? Então, o meu é mais D, se você quiser reforçar. Um objeto linear é colocado perpendicularmente ao seu eixo principal, a uma distância 3D dela. Então, meu P é igual a 3D. Né? Olha, se esse objeto está colocado a 3D e a distância focal é D, você já pode concluir aqui de cara que essa imagem ela vai ser real, consequentemente invertida. Professor, mas como é que você sabe disso? Porque se eu estou, a única posição que eu poderia colocar o objeto e a imagem seria virtual, é se eu colocasse ele entre o foco e o vértice. Então, a abscissa do objeto teria que ser menor do que D. Por exemplo, metade de D, um quarto de D, né? Sei lá, D dividido por alguma coisa ali, né? Aí eu teria isso entre, né, o foco e o vértice, aí a imagem seria virtual. Então, se eu estou além de D, né, e nesse caso bem além, eu estou além até do centro, né, nesse caso aqui, por quê? Porque 3D é maior do que 2 vezes D, então eu estou além do centro, né? Estou antes do centro dessa lente convergente, certo? Então eu já sei que essa imagem vai ser uma imagem real e também invertida, né? Já tem como eu tirar daqui essa informação. Determine em função de D a distância entre o objeto e a imagem, né? Então o primeiro passo aqui é a gente achar o P', né? Então tem que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Essa equaçãozinha aí, normal. Aí eu tenho 1 sobre D. Opa, é só 1. 1 sobre D igual a 1 sobre 3D mais 1 sobre P', né? Daí eu tiro que 1 sobre D menos 1 sobre 3D é igual a 1 sobre P'. Olha aqui de novo, ó. Olha a questão do mínimo.
Qual que é? O que eu posso colocar aqui que eu consigo dividir por D e dividir por 3D, e isso me dá um número inteiro, né? Para poder eu aplicar aqui mais facilmente. Qual seria esse múltiplo aqui comum dos dois? Nesse caso, o D é um, né? Eu não sei quanto que vale D, mas eu tenho D e tenho 3D. Nesse caso aqui, não, D não. Porque se eu fizer D dividido por 3D, não vai dar, né? Não vai dar isso exatamente, né? Não teria, pelo menos não seria inteiro, né? Agora, se eu fizer 3D, sim, né? Eu poderia multiplicar um pelo outro também, daria 3D ao quadrado. Aí eu depois trabalharia com isso, ia simplificar e no final dá tudo certo, né? Mas aqui no caso seria 3D, porque 3D dividido por D dá 3, né? 3 vezes 1, 3. 3D dividido por 3D dá 1 vezes 1, 1, né? Igual a 1 sobre P'. Daí 3 menos 1, 2. Então eu vou inverter dos dois lados. Ó. Então o que vai ser o meu P', né? P' igual a 3D dividido por 2. Já é uma resposta, já poderia ficar assim, né? Mas nesse caso aqui eu vou escrever assim, ó, P' igual a 1,5 vezes D, né? 1,5D. Eu não sei quanto que vale D, então unidade de medida, que eu não sei quanto, né? Mas alguma unidade de medida eu vou ter aí, né? Nem é tão importante nesse caso você colocar isso, mas 1,5D, né? Como o D é um número positivo, ou melhor, como provavelmente esse D seja um número positivo, porque a distância focal aqui tem que ser positiva, uma vez que a lente é uma lente convergente, então isso aqui vai dar positivo. Se o P' é positivo, o que significa para a gente? P' positivo quer dizer que a imagem é imagem real, como a gente esperava, né? Se a imagem é real, ela também é invertida, né? Então, se eu calculasse o aumento, esse aumento teria que dar menor do que zero, teria que dar negativo. Então, tudo isso a gente pode tirar aqui de informação. Mas essa é a resposta da questão? Quem acha que sim, quem acha que não? Alguém acha que sim? A Muriel acha que não. Alguém acha que sim? Não. Aí você fala assim, professor, se fosse, você não estava nem perguntando. Usar lógica, né? É, é porque tá aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui, ó. Ele não quer a abscissa da imagem, ele quer a distância entre o objeto e a imagem. Olha aqui o detalhe, ó. Ele quer a distância entre o objeto e a imagem. Tem questão que ele te pede isso, tem questão que ele te dá isso. Aí você tem que aproveitar essa informação e pensar bem ali na sua resolução, tá? Então, ele quer a distância entre o objeto e a imagem. É isso que ele está procurando, né? Então, vamos só fazer esquematicamente aqui um desenho aqui desse sisteminha, né? Então, suponha que eu tenho aqui o nosso eixo, ó. Eu tenho aqui a minha lente, né? Opa! Não é isso não, menino, sai daí. É uma lente convergente, né? Então, teria assim. Eu tenho meu objeto aqui. Mais ou menos aqui assim, né? Aí esse objeto, não posso fazer ele grande demais, senão fica até estranho. E aí eu vou ter essa imagem dele, né? Conjugada aqui, mas vamos supor por aqui assim, né? Não vou preocupar muito com essas medidas não, tá? Certo? Então, o que o problema, na verdade, está pedindo da gente é isso aqui, ó. Ele quer isso aqui, né? Quanto que vale essa distância aqui, né?
Da nossa convenção de sinais, eu sei que esse P' é positivo, né? Quando a imagem é real, invertida. E o P é positivo também, que o meu objeto é real. Geralmente a gente trabalha só com objetos reais, né? Poderia ter um objeto virtual, assim, quando eu tenho uma associação de lentes, que a imagem virtual de uma lente vira objeto para outra lente, por exemplo, né? Então, o que vai ser essa minha distância nesse caso aqui? Nesse caso, a distância aqui que eu quero, né? A distância entre a imagem e o objeto, né? Em módulo aqui, mas nesse caso a gente precisa se preocupar muito em sinalizar isso, né? Vai ser igual a 3D. Deixa eu escrever aqui a mais aqui, só para fazer um a mais. P mais P' ou P' mais P, tanto faz aí, né? Vou pegar esse módulo também. Isso vai ser igual a 3D mais 1,5D, por isso que eu já escrevi ali assim, ó. Isso seria, então, igual a 4,5D. Então, essa seria a resposta do problema, né? Agora, se eu tiver, para a gente explorar aqui, ó, se eu colocasse, que se a gente for pegar os pontos, né? Deixa eu tentar dividir mais ou menos proporcional aqui. Aqui eu teria o foco, né? Aqui eu teria o antiprincipal. Ficou quase deu, né? Agora, se eu colocasse esse objeto aqui, ó, entre o foco e o centro óptico da lente, na verdade, né? O que ia acontecer? Se eu coloco o objeto aqui, a imagem seria virtual. Então, vamos só brincar aqui, supor que eu tivesse uma imagem virtual aqui. Vamos escrever ela longe aqui para não atrapalhar a brincadeira, né? Se ele pede, nesse caso, a distância entre a imagem e o objeto, olha o que seria, ó, só esse pedacinho aqui, ó. Eu até poderia fazer assim, somando, lembrando que o meu P é negativo, aí eu pego o módulo, né? Aí eu vou ter essa distância entre os dois, né? Então, só cuidado com o tipo de problema que você está analisando, né? Ver onde está essa imagem e tal, e o que ele está pedindo, e aí você consegue precisar bem o que, né? O problema que requer ali da gente, certo? Entenderam? Então, claro que isso aqui só ia fazer sentido um outro problema onde o objeto teria sido colocado entre o foco e o centro óptico da lente, né? Falei vértice antes, mas às vezes a gente fala vértice lembrando do espelho, mas no caso da lente, correto é se falar centro óptico, né? Mas o ponto ali é esse ponto onde intercepta o sistema com o eixo, tá? Que eu falei, na hora eu falei errado, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, só para não ficar bagunçado aí no problema. E para finalizar aqui, a gente poderia também, extra, né, do exercício, não está pedindo, mas você poderia até fazer o seguinte, o aumento aqui, como é que seria o aumento, né? Se eu fosse pensar no aumento, poderia fazer menos P' sobre P, ó, né? Menos P' sobre P, então menos 3D sobre 2 dividido por 3D, né? Certo? Então, isso aqui é divisão de fração, né? Então, menos 3D sobre 2 vezes 1 sobre 3D. Então, meu aumento, nesse caso, ele seria de menos meio, né? O menos quer dizer o quê? Quer dizer que a imagem é invertida, o que casa com o fato dela ser real, né? E o fato de ser meio quer dizer que ela tem metade do tamanho em relação ao objeto, ela é menor que o objeto. Isso é o esperado, porque quando eu coloco o objeto aqui antes do antiprincipal, a imagem ela é real, invertida e menor, né? Real, invertida e menor, porque as equações, os cálculos que a gente fez aqui, tudo comprovam o que a gente já tinha daquela análise geométrica lá, vamos dizer assim, que a gente fez para construir a imagem. Beleza, pessoal? Dois que gritam assim, acho que os alunos falam assim, esse professor perdeu o juízo. Então, por hoje é isso.
Bom fim de semana para vocês. E até a próxima aula. Deixa eu parar aqui a gravação, né? Um abraço.